Bom, pessoal, a gente vai resolver a questão 67, transferência da USP 2020, tá? Essa questão aqui eu considero muito difícil, né? Super difícil, porque imagine que uma pessoa vai prestar transferência, ela estudou o curso de Física 1, né, somente. E esse tipo de problema não é comum se ver no curso de Física 1, eu acredito. Você começa a ver esse tipo de coisa quando você está indo para a mecânica clássica, né? E mecânica clássica é mais o pessoal de física, talvez matemática, alguns cursos de matemática oferecem como matéria eletiva, né? Mas só com o que se tem de física 1 dá para resolver essa questão, tá? Mas é uma questão bem difícil mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Para estimar a massa de um planeta orbitando uma estrela, pode-se medir a velocidade de oscilação dessa estrela em torno do centro de massa do sistema planetário. A velocidade de oscilação do Sol causada por Júpiter é de... Tá, então a gente tem o Sol, Júpiter. Então, pensa no MHS. A gente tem tipo uma perturbaçãozinha. E qual vai ser essa velocidade dessa oscilação? Do Sol causada pelo planeta Júpiter. Esse tipo de coisa, de usar perturbação, ela é muito útil na física, tá? Então, mecânica clássica, mecânica quântica, usa teoria de perturbação. A gente não vai usar isso, mas tem relação. Porque quando eu for usar a lei da gravitação universal, ela tem relação com o potencial efetivo, e o potencial efetivo usa nessas partes de oscilações, tal, quando você estuda mecânica clássica. Tá? Então tem uma correlação entre as duas coisas. Então vamos analisar o problema aqui. E isso é importante, mas é importante porque esse tipo de estudo, né, dentro de astronomia e tal, ele está relacionado com o efeito Doppler, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Tem os dados, massa do Sol, massa de Júpiter. Então, a primeira coisa, vamos montar nosso sistema de coordenadas. Tá? Então vamos montar nosso sisteminha de coordenadas. Deixa eu colocar preto. 3 dimensões. Então vou colocar Z, X, Y. Vou tentar... Será que dá para trazer isso para baixo? Dá, ó. Vou definir para facilitar as contas, tá? Isso é um procedimento comum. Como a origem do meu sistema de coordenadas vai coincidir com o centro de massa. Então, o centro de massa está na origem do sistema de coordenadas, beleza? Então, estou definindo. Então, ó, por definição, que é a posição do centro de massa. Tá? Quando a gente põe um ponto em cima em matemática, significa por definição. Tá? Por definição, isso daqui é igual a zero, porque está na origem do sistema de coordenadas. Eu suponho isso, tá? Eu estou supondo isso. Então a gente tem um vetor posição com relação ao Sol. Então, vetor posição com relação ao Sol. Vou tentar desenhar. Então, a gente tem como se fosse o Sol. Tá? Adimensionalmente vai estar errado mesmo, tá bom? Mas só para a gente ter nossos temas aqui certinho. E Júpiter. Então, Júpiter ele vai estar mais distante, concorda? Se a gente tem um... Qual que vai estar mais próximo do centro de massa? O Sol, né? O Júpiter vai estar mais distante. Então, que a massa do Sol ela é bem maior. Ó. A gente tem uma grandeza de 1000, né? Se a gente tomar a razão da massa do Sol pela massa de Júpiter, a gente tem 1000. Então, a massa do Sol é maior, né? Então, se ela é maior, ela está mais próxima do centro de massa. Tá? Então, aqui, e a gente tem Júpiter. Então,
posição de Júpiter. Eu vou desenhar de rosa, tá bom? E aqui é Júpiter. Logo, a gente tem a massa do Sol e a massa de Júpiter que ele dá, né? E a gente tem a posição de um com relação ao outro, que é a posição relativa, né? Com respeito à posição relativa, vou chamar de R. Com respeito à posição relativa, que ele vai descrever a órbita circular, né? O Júpiter aqui em torno do Sol. Tá? Imagine que a gente tem um plano nesse espaço de 3 dimensões. Então, se imaginar um plano, uma coisa assim, ó. Tenta ver tridimensionalmente, tá? Ó, tá bom? Esse plano que tem a órbita chama eclíptica. Tá. Beleza. Então, se a gente fazer uma soma vetorial disso daqui, pior que não dá para arrastar para cima, né? Deixa eu ver. Dá. Tá. Então, se eu fizer uma soma vetorial aqui, eu vou ter que R. Vamos fazer aqui a soma, ó. R mais RS mais R, RS mais R igual a RJ. Portanto, a nossa posição relativa é igual a RJ menos RS. O que é importante nisso na física, né? A gente vai usar isso, mas a maior importância de usar isso é que a gente tem um problema de dois corpos, né? A partir do momento que você usa a posição de relativa e vai escrever energia e tal, é como se estivesse resolvendo o problema de um corpo. Então você reduz de duas dimensões para uma dimensão só. E aí você facilita nos cálculos. Essa é a vantagem de usar a posição relativa, tá? A gente não vai fazer isso, mas se vocês quiserem estudar o problema de Kepler a partir da energia e deduzir a lei das órbitas, a lei das órbitas sai da conservação de energia e conservação do momento angular. Você vai ter órbita elíptica, hiperbólica, circular, tá? E parabólica. Mas é importante fazer isso para reduzir um problema de duas dimensões para uma dimensão, tá? Duas dimensões não, problema de dois corpos para um problema de um corpo, tá bom? É isso que a gente faz quando usa a posição relativa. Porque a gente translada é como se fosse a origem indo para cá e você só usa o R. Em vez de você trabalhar com RJ/RS, você só vai ter o R. Então é como se tivesse só Júpiter fazendo uma órbita circular em torno da origem, tá? Beleza? Aí você tem aquelas... Vai ter as expressões que vocês conhecem, só que, como nesse caso, se a massa entre os dois for muito próxima, você vai ter uma coisa chamada massa efetiva, tá? E quando você estuda no ensino médio, você vê a massa da Terra, a massa do Sol, e você acaba considerando a massa só da Terra, né? Porque a massa do Sol é muito maior que a Terra e o potencial efetivo vai ficar só a massa da Terra, tá? Enfim. Então você tem a posição aqui do centro de massa. Então como é que fica esse R do centro de massa? Vai ficar R, posição do centro de massa. Aí você usa o que você sabe do centro de massa, né? Massa de Júpiter vezes a posição de Júpiter mais massa do Sol vezes a posição do Sol, dividido pela soma das massas, né? Massa de Júpiter mais a massa do Sol. Isso daqui igual a zero. Beleza?
Então isso daqui implica que... vou colocar para cima. Não, o resultado eu vou pôr aqui. Então isso daqui implica que a massa de Júpiter, posição de Júpiter vetorial, é igual a menos a massa do Sol vezes posição do Sol. Tá? Se a gente calcular o módulo disso, o que é esse RJ, RS, né? Ó, a gente tem a posição do centro de massa com relação ao Sol e a posição do centro de massa com relação ao Júpiter. Ele só dá o raio orbital de Júpiter. Tá? Considerando uma órbita perfeita circular. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Para estimar a massa de um planeta orbitando uma estrela, pode-se medir a velocidade de oscilação dessa estrela em torno do centro de massa do sistema planetário. A velocidade de oscilação do Sol, causada por Júpiter, D. Então, ele só me dá com respeito a Júpiter. Então aqui tem o centro de massa, ele vai fazer a órbita circular. Ele vai fazer isso, ó. Uma órbita circular com respeito ao centro de massa. Ele só me dá Júpiter, mas ele não me dá no Sol, aqui no Note a Dot. Se eu tomar um módulo aqui, isso daqui vai ficar assim, ó. Massa de Júpiter vezes o raio da órbita de Júpiter, que é igual a massa do Sol, vezes o raio da órbita do Sol. Esse R grande eu só estou fazendo isso daqui, ó. Tá? Esse daqui é o módulo. Se eu ponho um prefixo, fica assim, tá bom? É o módulo. A gente toma um módulo aqui, então vai dar positivo. Essa equação aqui eu vou usar, tá bom? Ok. Então temos que dados aqui, né? Por enquanto a gente tem nada de velocidade, né? De onde que a gente vai tirar a velocidade? Olha só, a gente tem a força de atração entre os dois, né? Certo? Tem a atração. Então a gente tem a lei da gravitação universal, beleza? Lei da gravitação universal do Newton. Então sabemos que a força vai ser igual a menos a constante gravitacional vezes a massa de Júpiter vezes a massa do Sol. Como a direção é em relação a cada um deles, tá? Então, se eu pensar no raio aqui saindo do Sol, coloco um sistema de coordenadas aqui no Sol e eu considero coordenadas polares. Então aqui você tem isso daqui, ó. Z, X e Y, né? Esse é um tipo de sistema de coordenadas que chamam cartesianas, né? Então você vai ter um parzinho que vai ser assim, para cartesiana. X, Y e Z, né? Versores unitários. Se eu considerar só duas dimensões, vamos considerar o plano YZ. Três dimensões, vai. Então a gente tem aqui o raio, três dimensões. Então a gente tem uma coordenada unitária associada ao raio. E a gente tem um ângulo aqui, né? Vamos pensar nisso daqui, ó. Tem um ângulo aqui, vou chamar de φ. E aqui a gente tem um ângulo θ. Tá? Aqui está num plano esse cara, e aqui sai até fazer esse cara aqui. Vamos falar, se ele descreve uma circunferência assim, você vai ter algo, um outro cara para cá, que eu vou chamar de θ. Se for em duas dimensões é mais simples de explicar, né? Então aqui eu tenho y, x e r
e aqui o θ. θ é esse daqui, o R para cá. Você pode pegar esse θ e trazer para cá, para a origem. Então fica uma coisa assim, se você trouxer para a origem. Y, X, R, e aqui θ. E você tem um ângulo aqui, θ, por exemplo, pode chamar de φ, tá? Vou chamar de θ mesmo. Não precisa entrar nisso daqui, tá bom? Mas se tivesse outros tipos de problemas, tipo conservação de momento angular e tal, não sei, tá? Mas eu vou usar isso só para poder escrever que é a lei da gravitação universal, tá? Então aqui você tem um planeta, Sol. Então aqui você tem essa posição aqui, porque a força da gravitação universal é uma força central. Ela é uma força central, porque ela está nessa direção aqui, que é do raio, tá? Que é com relação ao centro. E esse cara aponta diretamente para outro planeta aqui, que é Júpiter. Tá? Massa do Sol e Júpiter aqui. E tem aqui menos R para cá. Então aqui fica R versor sobre... Então é uma força de tipo central, porque a gente só tem essa componente radial. A gente não tem a outra aqui, ó. Não tem, tá? Algo para cá. Porque o vetor que liga um pro outro faz aqui, ó. Só tem essa direção, o R aqui. Que é a posição relativa. Dividido pela posição relativa, né? A distância entre ele e esse cara aqui é a posição relativa. Beleza? Tá. Se eu calcular o módulo disso, vai dar o que a gente já conhece, né? G, MJ, MS sobre R quadrado. Só que Júpiter descreve uma órbita circular, beleza? Então a gente tem uma força centrípeta. Só que ele pede a velocidade de oscilação do Sol causada por Júpiter. Então, por ação e reação, tá? A gente vai calcular a força centrípeta relacionada ao Sol. Então, isso daqui vai ser igual a massa do Sol vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, sobre R, né? Beleza? Tá, qual é com relação ao Sol? Estou pensando aqui. Tá. É com relação ao Sol, então esse cara aqui vai ser o R. E esse cara aqui, na verdade, vai ser o... Com relação ao Sol, esse cara aqui vai ser o RS, que em módulo fica assim, né? RS, tá? Com relação ao Sol. Beleza? Ok. Então, vamos lá, continuando. Então, a gente simplifica aqui. Corta esse cara com esse cara. Então, a gente vai ter que G, MJ. Como é que fica esse R em termos disso daqui, né? Vamos fazer isso daí. Como é que fica o R? R vai ficar calculando o módulo, né? Então vamos lá.
vai ficar o módulo de R, que eu vou fazer só assim mesmo, vai ficar a raiz do produto escalar de R vezes R, né? Isso daqui é a raiz de RJ, que está aqui em cima, menos RS, produto escalar com RJ, menos RS. Isso daqui vai ser raiz. Então vamos lá, RJ com RJ, produto escalar, RJ, produto escalar com RS, menos RS, produto escalar com RJ, mais RS ao quadrado. Desculpa, já fiz de rápido, tá? RS, produto escalar com RS. Isso daqui vai ser RJ vai dar RJ ao quadrado, tá? Que eu uso essa notação aqui, né? Tá, aqui vai ficar RJ ao quadrado menos RJ com RS, como tem dois aqui e você tem a comutatividade com relação ao produto escalar, no produto vetorial a gente não tem isso. Então aqui vai ficar menos 2RJ vezes RS, mais RS ao quadrado. Continuando. Agora a gente calcula esse produto escalar aqui dentro. RJ ao quadrado mais RS ao quadrado menos 2 vezes módulo de RJ vezes o módulo RS vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? Tá? Como eles estão diametralmente opostos, vamos pensar que eles estão diametralmente opostos, como se esse RJ estivesse para cá, tá? Diametralmente opostos, então seria 180 graus. Tá? Para simplificar, eu fiz o desenho assim para ficar mais compreensível, tá bom? Mas a gente imagine que a gente tem a distância entre eles, uma reta, num ponto entre essa reta a gente tem o centro de massa. Então a gente considera que isso daqui está diametralmente oposto, tá bom? Diametralmente oposto. Então aqui temos cosseno de 180 graus. Tá? Aqui vai dar menos 1. Então aqui vai ficar RJ ao quadrado mais RS ao quadrado mais 2 RJ RS. Deixa eu ver se dá para organizar isso para melhorar o espaço. Então vou passar isso aqui para cá, assim, e fica igual a isso daqui. Que é igual a isso. Que é igual a isso. E isso aqui. Tá. Então a gente fatora, né? E vai como fica aqui, assim, ó.
raiz de RJ mais RS ao quadrado. Isso é igual a RJ mais RS. Então, portanto, nossa distância relativa entre Júpiter e Sol é a soma dos raios da órbita com relação ao centro de massa de Júpiter e o Sol. Tá? Isso aqui a gente vai substituir na lei da gravitação universal, tá? A gente vai substituir aqui. Logo, temos, deixa eu só separar, temos que G vezes mj sobre distância relativa ao quadrado, que agora escrevo como raio da órbita de Júpiter mais o raio da órbita do Sol ao quadrado, que é igual a massa do Sol a gente cortou, vezes a velocidade, tá? Radial do Sol ao quadrado sobre o raio do Sol. Isso daqui veio da aceleração centrípeta, que é radial, né? Que é tudo radial, sobre o raio da órbita do Sol. Beleza. A gente tem que só obter o valor desse cara, né? Que é a velocidade. Vou até colocar FVS aqui, tá? Ó. Para lembrar que é Sol, né? Que a gente fez a aceleração centrípeta do Sol. Desculpa. A gente fez as forças centrípetas do Sol, né? Então vou colocar o VS aqui para ficar mais fácil. A velocidade de oscilação do Sol, então é esse cara aqui que a gente quer. VS. Tá? Vamos lá então. E aí? Ele não te dá o raio da órbita do Sol. Ele te dá o período de Júpiter. E como que a gente faz então? A constante da gravitação universal, vocês, a maioria sabe de cabeça, né? Massa de Júpiter. Ok. Ele deu. Massa do Sol ele deu, só que a gente acabou cortando. Vamos ver o que dá pra fazer, né? Tá, a gente pode usar a terceira lei de Kepler, né? Que é a parte dos períodos, né? Tá. Então, a terceira lei de Kepler é a única coisa que eu consigo pensar aqui com relação a algo que tem um período, né? Então, vamos lá, terceira lei de Kepler. Deixa eu guardar isso daqui. Então, a terceira lei de Kepler tem um período ao quadrado. Só que é o período ao quadrado de Júpiter. Beleza? Que a gente tem um período de Júpiter. Então, raio orbital de Júpiter ao cubo, que é igual a 4π ao quadrado, sobre a massa total, né? Então é a massa de Júpiter
mais a massa do Sol. Ok. Temos essas duas coisas aí, né? Tá, vamos trabalhar mais na expressão acima. Ah, desculpa, esqueci do G aqui. Temos o G também. Beleza. Então a gente vai trabalhar nessas duas coisas aqui. Talvez a gente vai usar essa relaçãozinha aqui em cima, porque a gente não tem o raio da órbita do Sol, e por isso que é importante essa relação de cima. Então, continuando, né? Deixa eu mexer na lei de Kepler, então. Então, isso daqui vai ficar igual a 4π ao quadrado sobre a constante da gravitação universal. Vou isolar. Não. Deixa eu ver. Vou isolar a massa do Sol. Vou isolar a massa do Sol. E aqui vai ficar 1 mais massa de Júpiter sobre a massa do Sol. E isso dá 4π ao quadrado sobre G vezes a massa do Sol. E esse cara vai ficar 1 mais massa de Júpiter, 10 a 27, 2, e massa do Sol, 2, 10 a 30. Então fica a massa de Júpiter, 2 vezes 10 a 27, sobre a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30. Corta, corta. E aqui vai ficar 4π ao quadrado, G vezes a massa do Sol, 1 mais 10 a menos 3. Como esse cara aqui é muito menor do que esse, então a gente vai ter aqui período de Júpiter ao quadrado, R, raio orbital de Júpiter ao quadrado, ao cubo, é aproximadamente igual a 4π ao quadrado sobre constante da gravitação universal vezes a massa do Sol. Simplificamos mais, tá? Aqui a gente vai ter que calcular uma raiz, eu estou vendo ali pelo VS quadrado, então já quero tentar simplificar ao máximo, para não ter problema. Calcular um valor aproximado mesmo. Porque a gente tem uma diferença assim nas alternativas bem considerável aqui de velocidades. Então dá para fazer aproximadamente. E até porque vocês não têm calculadora, né? Então acredito que ele queira que vocês façam aproximações. Beleza. E aí, agora a gente pode isolar o G dessa equação e substituir aqui em cima, né? Dá para fazer isso. Então, isolando o G aqui, fica 4π ao quadrado sobre a massa do Sol,
vezes, então passa o G para cá, o RJ passa multiplicando ao cubo sobre período de Júpiter ao quadrado. Ok. Agora substitui esse cara na de cima. E a gente tem o quê? Substituindo na de cima, vai ficar 4π ao quadrado vezes a massa de Júpiter. Substitui tudo primeiro. RJ ao cubo vezes a massa de Júpiter sobre a massa do Sol vezes o período de Júpiter da órbita ao quadrado vezes o raio de Júpiter mais o raio do Sol ao quadrado, que é igual à velocidade de oscilação do Sol ao quadrado sobre o raio do Sol. Como não temos o raio da órbita solar, a gente não tem isso. Então, vamos ver o que dá para fazer, né? A gente sabe que o Sol está muito mais próximo do centro de massa do que Júpiter, né? Está muito mais próximo. Vamos ver aqui na figura. Ó. Opa. Vamos copiar. Ó. O Sol está muito mais próximo, né, do centro de massa com relação a Júpiter. Então isso quer dizer que o raio da órbita do Sol ele é muito menor do que o raio da órbita de Júpiter. Beleza? Essa é a conclusão que a gente tira, porque Júpiter está muito mais próximo do centro de massa, né? Ok? Então, com isso, a gente consegue simplificar mais ainda, né? Esse cara aqui. Então, a gente tem isso daqui, ó. Raio da órbita do Sol é muito menor do que o raio da órbita de Júpiter. Logo, o raio da órbita do Sol sobre o de Júpiter é muito menor que 1. Tem como a gente fazer algo para extrair algo assim que a gente consegue desprezar e simplificar, que nem a gente fez aqui com as massas? Eu acredito que sim, né? Então vai ficar 4π ao quadrado, raio da órbita de Júpiter ao cubo, massa de Júpiter, sobre massa do Sol vezes o período de Júpiter ao quadrado. E aqui a gente isola o raio da órbita de Júpiter, né? Então fica ao quadrado. E aqui vai ficar 1 mais RS sobre RJ. Tudo isso daqui ao quadrado, né? Se a gente voltar para cá, ó, fizer distributivo, vai dar o que estava antes. Esse cara aqui, ó, é muito menor que 1, tá? Como ele é muito menor que 1, eu vou considerar isso daqui aproximadamente 1, tá? Aqui dentro. Esse cara aqui dentro, ó. Esse daqui, ó, ele é muito menor que 1. Então isso daqui eu vou considerar aproximadamente 1. Ok? Porque só considero isso e isso daqui é muito menor que esse número, fica igual a 1. Ainda elevado ao quadrado, né? Vai ficar menor ainda. Então isso é aproximadamente 4π ao quadrado vezes o raio da órbita de Júpiter ao cubo, massa de Júpiter sobre massa do Sol vezes o período da órbita de Júpiter ao quadrado vezes o raio de Júpiter ao quadrado vezes 1. Isso é igual a velocidade do Sol ao quadrado sobre o raio da órbita do Sol.
A gente conseguiu eliminar o raio da órbita do Sol do lado esquerdo, né? Do lado direito ainda a gente tem, né? E aí usamos aquela relação que a gente encontrou lá no começo. Essa daqui. Tá? A gente vai usar essa relação aqui, ó. Então, beleza. Tá bom? Vou fazer aqui no canto, ó. Dessa relação, a gente vai poder tirar o raio da órbita do Sol em termos de dados que ele dá no problema. Então vai ficar massa de Júpiter vezes o raio da órbita de Júpiter sobre a massa do Sol. Ó. Beleza? E aí a gente consegue determinar o raio da órbita do Sol a partir da massa de Júpiter, massa do Sol e raio da órbita de Júpiter. Que é tudo que ele dá no problema, né? Então a gente vai substituir aqui na expressão. Só no final eu vou substituir os números, entendeu? Senão eu vou carregando um monte de coisa, fazendo um monte de conta, vou me complicar mais ainda. Então aqui vai ficar 4π ao quadrado. Esse cara aqui vai cortar, o cubo vai cortar um quadrado de baixo. Então fica RJ vezes a massa de Júpiter sobre massa do Sol vezes período de Júpiter ao quadrado. Isso daqui é aproximadamente velocidade do Sol ao quadrado. E substituímos aqui agora. Massa de Júpiter, raio da órbita de Júpiter, e a massa do Sol vai lá para cima. Agora vamos isolar o VS quadrado aqui. Depois passar a raiz e acabou o problema, né? Então aqui, resumindo o que a gente fez até agora. A gente analisou tudo e colocou expressando tudo em termos de dados que ele dá no problema. Período, raio da órbita de Júpiter, massa do Sol e massa de Júpiter. Então só com isso você consegue determinar a velocidade de oscilação do Sol. Então fica a velocidade do Sol ao quadrado, que é igual a 4π ao quadrado. O RJ passa multiplicando, então a gente tem um RJ quadrado. Massa de Júpiter passa multiplicando, massa de Júpiter ao quadrado. Massa do Sol passa dividindo, massa do Sol ao quadrado, vezes período de Júpiter ao quadrado. Olha que beleza! A gente passa a raiz, já vai ter tudo, né? Era essa a minha ideia mesmo. Então fica velocidade do Sol, passou a raiz, aqui vai sair 2π RJ vezes MJ, massa de Júpiter, sobre massa do Sol vezes o período de Júpiter. Vamos fazer tudo no sistema internacional, tá? Depois a gente vê o que é centímetro e o que é quilômetro. Beleza? Então vamos ver os dados lá, né? Então temos que o raio, então vou anotar, vou subir lá para cima, anotar e trazer para baixo. Então, deixa eu pôr de outra cor. A gente tem o raio de Júpiter. A gente tem o raio de Júpiter. Raio de Júpiter, ele deu aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a 11 metros. Que mais? Massa do Sol. Massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas.
E a massa de Júpiter é 2, é aproximado, né? 2,10 elevado a 27 kg. E o período de Júpiter é igual a 12 anos. Então Júpiter leva 12 anos para orbitar, dar uma volta, né, em torno do Sol. Beleza. Então, a gente tem esses dados aqui. A gente traz eles para baixo. Eita, mas... Eita. Tá. Enfim, vou colocar assim. É zoado, né? Ah, pronto, aqui, vou deixar assim. Aí eu apago. Só para substituir. Então a gente tem 2π vezes o raio de Júpiter. 8 vezes 10 elevado a 11. Massa de Júpiter. 2 vezes 10 elevado a 27. Sobre massa do Sol. 2 vezes 10 elevado a 30. Período de Júpiter, vou escrever 12 anos. Eu tenho que converter, né? Doze anos. Tá, já pegamos o que precisávamos. Deleto. E agora eu vou converter aqui anos para segundos, né? Então temos que um ano tem 365 dias, né? 12 vezes 1, um ano é igual a 365 dias. Um dia é 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então fica tudo isso multiplicado e você converteu 12 anos para segundos. E a gente vai tentar simplificar agora, né? Então esse cara aqui, 2π, esses dois aqui podemos cortar. O π eu vou aproximar para 3. Tá? Já aproximei tanta coisa, né? Então, esse 2 aqui eu vou simplificar com esse cara aqui que vai ficar 30. Que mais? Posso simplificar esse com 24. E aqui dá 3. Né? 24 dividido por 8 dá 3. Então vamos lá, agora é só continha, né? Π eu vou colocar aproximadamente 3, então tudo isso daqui é resultado aproximado, tá? Então π vai ser 3, aproximadamente 3. 10 a 11. 27. Passa esse cara para cima, fica 10 a menos 30. 12. 12 dá para simplificar com 3 aqui também. 365 vezes 3 vezes 30 vezes 60. Certo? Ok. Acho que é melhor simplificar aqui, né? Ó. Que o 60 é maior, então vou simplificar ali o 60. 60 dividido por 3 dá 20. Então aqui vai ficar igual a 10 a 11. 30 menos 27
27 menos 30, né? Dá menos 3. Então 10 a menos 3 sobre 12 vezes 365 vezes 3 vezes 30 vezes 20. Dá para simplificar mais. Eu posso arrancar dois caras daqui, dois 10, para cortar com esses zeros. E mais um 10 para simplificar aqui com 5, né? Mas antes eu vou fazer aqui, ó, 11 menos 3 dá 8, né? Tá, 10 elevado a 8 sobre 12, 365, 3, 30, 20. Tiro 3 caras daqui de dentro, então vai ficar 10 a quinta vezes 10 a terceira. 5 mais 3, 8, tá? Então, 10 a terceira aqui, tá? Então, vou fazer 10 vezes 10 vezes 10. Sobre 12, 365, 3, 30 e 20. Aqui eu corto 0, 0, 0, tá vendo? Simplifico por 5 aqui, 5 para cá. Então, esse daqui vai ficar 10 a quinta. 10 dividido por 5 dá 2. Sobre 12. 365 dividido por 5 dá 73. Vezes 3. Vezes 3 vezes 2. Dá para simplificar mais, né? Esse 2 aqui com 12, aqui vai dar 6. Dá para cuspir mais um cara ainda daqui de dentro. Então 10 a quarta vezes 10, que fica 6. Não, dá para tirar 2, né, de dentro. Então 10 a terceira, aqui 10 vezes 10. Tá, aqui fica 6, 7, 3, 3, 3 e 2. Divide esse cara aqui por esse, aqui vai ficar 5, né? Aqui simplifica por 2, simplifica por 2. Então fica 10 a terceira vezes, aqui vai dar 5, né? Em cima, 10 dividido por 2 dá 5. E esse cara aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Então fica 5 vezes 5 vezes 10 a terceira sobre 73 vezes 3 ao cubo. E o 2 já simplificou, né? Então aqui deu, simplificamos ao máximo, 25.000 dividido por 73 vezes 27. Tá? Aí vocês vão fazer essa conta. 73 vezes 27 dá 1971, né? Então isso daqui vai dar 25.000 dividido por 1971. Então, ó, se eu tivesse na prova aqui, que eu faria se eu fosse vocês? Eu aproximava esse cara embaixo para 2000, tá? Se eu aproximar para 2000, vou fazer direto aqui na calculadora para vocês verem, tá? 25.000 dividido por 1971 dá
aproximadamente 12,7 metros por segundo. Isso é aproximadamente, se a gente pegar aqui, ó, velocidade do Sol, orbital, de oscilação, é aproximadamente 13 metros por segundo. Ok? Aqui a gente vai ter a alternativa, olha aqui, ó, alternativa C, tá? Alternativa C, 13 metros por segundo, mas fica meio embaçado, né? Fazer isso daqui na hora lá, essa divisão por vírgula. Então, eu aproximaria isso para 2000, fica muito mais simples. Então, a velocidade do Sol, aproximadamente 25.000. Aproxima isso, arredonda mais uma casa aqui para cima, né? Isso daqui fica aproximadamente, bem brusco, né? 2000. Corta 3 zeros. Corta 3 zeros, ali com os 3 zeros em cima. Fica 25 dividido por 2, que é igual a 12,5. É muito mais simples fazer isso, né? Aí você vai olhar as alternativas lá, qual que é o valor mais próximo de 12,5? É 13 metros por segundo. Você marca a alternativa C e pronto, acabou. Então eu faria dessa forma uma prova de alternativa, né? O objetivo é que você tem que ser rápido. Então a alternativa correta é a alternativa C, tá? Beleza, pessoal? O que demora mais para resolver essa questão para quem já manja é essas continhas no fim, tá? Porque os passos anteriores, se você conhece, você meio que já faz mais rápido, tá? Mas com respeito que quem faz transferência de curso de engenharia, outros cursos, até curso de física e tal, e no período da transferência, a pessoa às vezes não viu um curso de mecânica clássica, não... Então, para o nível de física 1, para o nível do Halliday e tal, é uma questão muito difícil, tá? Talvez um livro ali mais próximo que te dá mais bagagem para resolver esse tipo de questão é o livro do Moisés, tá? O de Física de volume 1. Beleza, pessoal? É isso aí.